Antes de começarmos com essas notícias do Cruzeiro, se você não quer perder nenhuma novidade do Cabuloso, já deixa seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa de uma forma que pouca gente imagina. Hoje vamos falar de algo que está por trás dos resultados dentro de campo, mas que tem potencial para transformar o Cruzeiro em uma verdadeira potência nacional e até continental. Então se prepare, porque cada detalhe dessa notícia vai mostrar que o projeto de Pedro Lourenço está apenas no começo, e o impacto disso será gigantesco. Agora vamos continuar com a notícia. Nos últimos meses, a movimentação da SAF do Cruzeiro não se restringiu apenas a contratações de jogadores badalados ou apostas sul-americanas que poderiam dar retorno técnico e financeiro. Existe um planejamento minucioso que vai muito além das quatro linhas. E justamente por isso o clube decidiu investir pesado em um setor que costuma ser invisível para os torcedores, mas que é decisivo para o sucesso a longo prazo. É nesse ponto que entra a estratégia que está mudando toda a forma como o Cruzeiro observa e escolhe reforços. O que pouca gente sabe é que por trás das recentes contratações, inclusive algumas que chegaram sem grande alarde, existe um profissional europeu que tem ajudado a definir quem realmente merece vestir a cabeça estrelada. Ele não é atacante, não é zagueiro e não vai entrar em campo para decidir jogos, mas sua importância pode ser comparada à de um craque. O silêncio em torno dessa chegada só reforça a inteligência do Cruzeiro em agir nos bastidores sem chamar atenção, preparando uma revolução que agora começa a vir à tona. E é aqui que chegamos ao ponto central. O Cruzeiro contratou Joaquim Pinto, profissional português com larga experiência em Sulting, que desembarcou em Belo Horizonte para assumir o comando desse departamento estratégico. Essa contratação pode até ter passado despercebida em meio ao barulho do mercado da bola, mas dentro da Toca da Raposa já é tratada como uma das decisões mais certeiras da gestão de Pedro Lourenço. Joaquim será responsável direto por identificar jovens talentos, antecipar negociações e garantir que o clube não apenas gaste bem, mas invista de maneira inteligente. Esse movimento confirma uma virada de mentalidade dentro da SAF. Antes, o Cruzeiro era conhecido por contratações de impacto feitas sem planejamento, muitas vezes em busca de soluções imediatas que nem sempre davam certo. Agora, com Joaquim Pinto, o olhar se volta para a construção de um elenco sustentável, onde cada investimento tem potencial de retorno técnico e financeiro. O papel dele é justamente trazer essa visão europeia de análise minuciosa, com base em dados e observações detalhadas que podem colocar o Cabuloso na frente de seus concorrentes. E não é apenas a diretoria que confia nesse trabalho. O próprio técnico, Leonardo Jardim, foi uma das vozes mais fortes para a chegada do compatriota. Segundo o treinador, a presença de Joaquim Pinto é essencial para alinhar a filosofia europeia de futebol com a realidade do Cruzeiro, garantindo que o elenco seja montado com coerência e dentro de um planejamento sólido. Isso significa que, a partir de agora, cada contratação passará por um filtro muito mais rigoroso, evitando erros do passado e aumentando as chances de acertos. É interessante notar como o Cruzeiro está se inspirando em modelos de clubes que conquistaram sucesso internacional justamente por investir em sorte e análise detalhada. Times como o Porto, o Benfica e até o Sevilha construíram elencos competitivos sem gastar fortunas, apenas porque souberam identificar jogadores promissores antes de se valorizarem. A chegada de Joaquim Pinto coloca o Cruzeiro nesse mesmo caminho, transformando o clube em um caçador de talentos capaz de antecipar tendências no mercado. E a primeira grande aparição pública de Joaquim já tem data marcada. Nesta sexta-feira, dia 19, ele vai falar pela primeira vez em um podcast produzido pela TV Cruzeiro. Essa entrevista promete ser reveladora, já que será a oportunidade para os torcedores ouvirem diretamente da fonte qual é a visão do novo chefe de Solte e como ele pretende aplicar seus métodos no dia a dia do clube. A expectativa é enorme, porque até agora tudo foi mantido em silêncio absoluto, e cada palavra dita por ele poderá trazer pistas sobre o futuro do elenco estrelado. O fato de o Cruzeiro manter essa contratação em sigilo até agora demonstra maturidade e estratégia. Não foi necessário fazer barulho ou propaganda, porque o objetivo era trabalhar em silêncio, estruturando o projeto de maneira sólida. Essa postura mostra que o clube não quer apenas aparecer nos noticiários, mas sim colher resultados concretos. A transparência com a torcida virá no momento certo, e a entrevista de Joaquim é justamente a chance de abrir as portas desse novo ciclo. Quando falamos em Solte, não estamos tratando apenas de observar jogadores em campo, mas também de entender o contexto, analisar o histórico físico, o potencial de evolução e até a mentalidade de cada atleta.
É um trabalho que exige tempo, dedicação e conhecimento profundo, e Joaquim Pinto traz exatamente esse perfil. Sua presença já começa a se refletir em contratações mais estratégicas, onde o Cruzeiro paga valores justos e aposta em atletas que têm potencial de valorização no futuro. Pedro Lourenço sabia que precisava de algo diferente para levar o Cruzeiro a outro nível. Investir apenas em nomes conhecidos poderia trazer resultados a curto prazo, mas não garantiria a sustentabilidade do clube. Com Joaquim Pinto, a SAF dá um passo adiante e mostra que está pensando não apenas no presente, mas também no futuro. É como plantar uma semente que, em poucos anos, poderá render frutos gigantescos, consolidando o Cabuloso como referência em planejamento esportivo. A importância dessa contratação também se reflete no fortalecimento da imagem do Cruzeiro no mercado internacional. Ter um profissional europeu de renome na estrutura mostra que o clube está conectado com as práticas mais modernas do futebol mundial. Isso pode abrir portas para novas parcerias, facilitar negociações com clubes estrangeiros e até atrair jogadores que antes não olhariam para o Brasil como opção. É uma mudança de patamar silenciosa, mas extremamente poderosa. É preciso lembrar que o Cruzeiro já vinha demonstrando sinais de modernização em sua gestão, mas faltava exatamente esse elo entre a visão europeia e a realidade brasileira. Joaquim Pinto chega para preencher essa lacuna, trabalhando lado a lado com Leonardo Jardim e com a diretoria. Juntos, eles têm a missão de montar um elenco equilibrado, competitivo e com capacidade de disputar títulos importantes. Essa é a nova cara do Cruzeiro, que se prepara para voltar a ser protagonista no futebol nacional. Não se trata apenas de contratar por contratar, mas de seguir um plano que pode mudar completamente o futuro da Raposa. Cada jogador que chegar agora terá passado por uma análise detalhada, reduzindo os riscos de fracasso e aumentando as chances de sucesso. Isso significa que o torcedor poderá esperar um Cruzeiro mais assertivo no mercado, com menos apostas duvidosas e mais nomes que realmente farão a diferença dentro de campo. E como se não bastasse tudo isso, a presença de Joaquim Pinto também cria uma pressão positiva dentro do clube, algo que vai muito além do simples ato de contratar jogadores. A chegada de um profissional europeu com bagagem de alto nível no futebol automaticamente impõe uma nova cultura de trabalho, em que cada detalhe é analisado com profundidade e nada passa despercebido. Isso significa que todos os departamentos precisam se alinhar a esse padrão, desde a análise de desempenho até a preparação física, passando pela base e pela gestão de atletas. O Cruzeiro deixa de ser apenas um clube em busca de reforços pontuais e se transforma em uma instituição que exige excelência em cada área. Algo que coloca todos os profissionais em alerta e, ao mesmo tempo, os inspira a elevar seus próprios resultados. Os profissionais de outras áreas já sentem essa mudança no dia a dia, porque sabem que agora existe um padrão mais extremo a ser seguido e que o improviso não tem mais espaço dentro da toca da Raposa. Com Joaquim coordenando o Souting, cada movimentação do mercado é acompanhada de relatórios detalhados, comparações profundas e critérios claros, que se estendem indiretamente para outras funções dentro do clube. Isso gera uma cultura de profissionalismo que influencia desde os dirigentes até os jogadores mais jovens, criando uma cadeia de exigência saudável em que todos entendem que precisam dar o seu máximo. É como se uma régua tivesse sido colocada bem mais alta, e quem quiser permanecer dentro do projeto precisará mostrar competência e evolução constantes. É justamente nesse contexto que podemos falar em uma verdadeira revolução silenciosa acontecendo nos bastidores do Cruzeiro, porque os efeitos dessa transformação não serão notados de imediato, mas sim ao longo dos meses e anos. O torcedor, que hoje pode enxergar claramente o impacto da chegada de Joaquim Pinto, ele começará a perceber os resultados dentro de campo, nas negociações mais bem conduzidas, na valorização de jovens talentos e até no respeito que o clube passará a ter no mercado. Essa revolução não precisa de fogos de artifício ou de chats espalhafatosas, porque ela se baseia na consistência, na disciplina e na mentalidade vencedora que está sendo implantada pouco a pouco. E quando os frutos começarem a aparecer, ficará evidente que a decisão de trazer Joaquim foi um divisor de águas para o futuro da Raposa. Tudo isso mostra que Pedro Lourenço não está medindo esforços para transformar o Cruzeiro em um gigante novamente. A SAF aposta não apenas em jogadores de renome, mas também em estrutura, planejamento e inteligência. E o torcedor pode ter certeza de que essa é a fórmula para o sucesso duradouro. A chegada de Joaquim Pinto é apenas uma peça desse quebra-cabeça, mas é uma peça fundamental que pode redefinir os rumos do mundo. Agora, a grande expectativa fica por conta da entrevista de sexta-feira.
O que Joaquim Pinto vai revelar sobre o processo de solte, os bastidores das contratações e os próximos passos do Cruzeiro pode marcar um antes e um depois na forma como a torcida enxerga o projeto da SAF. O momento é de atenção total, porque as respostas virão diretamente de quem está moldando o futuro do elenco. E eu quero saber de você, torcedor celeste. O que achou dessa contratação silenciosa, mas tão importante para o futuro do Cruzeiro? Acredita que Joaquim Pinto pode ser a peça que faltava para transformar o Cabuloso em potência novamente? Deixe sua opinião nos comentários. Ative o sininho das notificações e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque juntos vamos acompanhar cada passo dessa caminhada rumo à grandeza que o Cruzeiro merece.